Vamos trabalhar um pouquinho mais no formulário? Agora eu vou mostrar como a gente controla algumas coisas no formulário, tá? Eu vou clicar 2 vezes no meu formulário, ele vai abrir o formulário para eu preencher normalmente, mas ele está com uma cara já de tela, muito mais agradável do que a minha tabela, né? Ou aquela cara de Excel que a gente tinha no Access, né? Na tabela do Access, mas eu quero trabalhar agora com alguma coisa um pouco melhor, um controle um pouco melhor. Então, eu vou mudar o modo de exibição dele para o modo design. Eu posso aumentar o tamanho da minha tela, na verdade, a área que eu vou trabalhar, e se eu selecionar todos os meus objetos e arrastar, né, pela flechinha em cima da borda de algum daqueles objetos, eu posso reposicionar. E aí eu vou começar a trabalhar alguns elementos que podem tornar a minha interface muito mais divertida. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu posso fazer é escrever um rótulo, né? O rótulo, por exemplo, eu posso colocar um texto qualquer, onde eu vou colocar aqui cadastro de alunos, né? E eu vou poder formatar isso usando as ferramentas que a gente já está acostumado no Office, né? No Word, no PowerPoint ou mesmo no Excel. Eu seleciono o meu objeto, eu venho aqui no formato e ele vem com aquela carinha, com aquela interface que a gente já conhece de outros softwares da Microsoft. Então, por exemplo, eu quero esse texto centralizado, eu quero ele com um tamanho maior, 22, ou um tamanho maior ainda, ó, 24, e eu posso escolher uma outra fonte, um pouco mais simpática do que essa que vem automaticamente no Access, tá? Então, ele vem com a fonte, vou escolher uma bonitinha, Garamond. Então, eu escolhi uma fonte Garamond, eu posso escolher a cor do fundo, todos os objetos que a gente tem na formatação normal de um arquivo do Office, tá? Se eu der um clique com o botãozinho da direita do mouse, né, onde tem aquele menu contextual, eu posso escolher, por exemplo, uma cor de fundo e automaticamente o meu formulário vai ter um fundo azul. Então, se eu quero visualizar esse formulário para ver se ele está ficando bonito, se ele está ficando coerente, eu vou aqui no página inicial, né, voltar para o modo formulário. E aí eu tenho o meu formulário já com um título bonitinho, chamado Cadastro de Alunos, e um fundo azul. Uma das coisas que a gente faz com bastante cuidado no Access é justamente a inserção de botões. Então, em vez de eu ficar trocando lá embaixo o registro 1 para o registro 2, para o registro 4, para o registro 5 e assim por diante, na verdade, para o próximo registro, para o registro anterior, eu posso adicionar botões que vão me simplificar essa operação. Em vez de eu clicar lá embaixo, aqui, né, no meu cliquezinho aqui, e eu quero fazer um painel onde eu consiga controlar essas informações melhor, eu vou voltar no meu banco de dados, perdão, no meu formulário, no modo design, e aí eu posso adicionar um botão, tá? Esses botões são adicionados por essa ferramenta. Eu vou clicar no meu botão, né? E aí eu posso confortavelmente escolher a área do meu botão. Quando eu soltar o botãozinho do mouse, na verdade eu estou prendendo ele aqui no meu dedinho, né? Quando eu solto, ele vai abrir um assistente de botão. Ele está pensando ali um pouquinho, ele vai abrir um assistente passo a passo de botão. E aí o que eu posso fazer nesse meu assistente passo a passo? Escolher qual é a categoria e qual vai ser a ação daquele botão. Ele continua pensando. Pronto. Ele abre qual é a categoria do botão e depois ele vai abrir qual é a ação do botão. Nesse caso, a gente pode escolher a categoria navegação de registro e, no caso, eu quero pular do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4 e assim por diante, eu vou escolher a ação como ir para o próximo registro. Ir para o próximo registro, eu coloco avançar, ele vai perguntar qual é a ilustração que eu quero para o meu botão. A gente tem depois uma série de opções aqui. Eu posso escrever um texto, né, onde vai escrever próximo registro, ou eu posso fazer uma pequena imagem, eu posso buscar todas as imagens que eu tenho no Access, né? Essas são imagens que eu já tenho pronto, um lapisinho, não faz muito sentido
nesse momento, um lapisinho, mas a seta para a direita talvez seja a minha melhor opção. Se eu colocar concluir, automaticamente ele atribuiu a esse botão a ação, né, de ir para o próximo registro, tá? Então, eu vou só checar se isso está funcionando, eu volto aqui no modo de exibição, e eu tenho um botão aqui, onde eu tenho já o meu formulário bonitinho. Se eu der um clique nesse botão, ele vai ter a mesma ação do que o botão que tem lá embaixo. Clicou aqui, ele vai para o próximo registro, o próximo registro, o próximo registro. Se esse for o meu último registro, ele automaticamente abre um registro em branco para eu poder preencher normalmente, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai para um registro novo, e aí eu posso colocar aqui, a Sônia é minha aluna também, né? O cadastro de alunos. Então, automaticamente ele já criou o registro número 6, depois do 5, né? Ele tem aquela autonumeração, né? Numeração automática, onde ele vai fazer um número natural inteiro e sequencial. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou preencher todos os campos da Sônia. É importante a gente lembrar que basta eu preencher qualquer campo do meu registro, automaticamente ele gera aquele meu registro. Então, por exemplo, eu só vou dizer que esse aluno se chama Sônia, ela conhece o Axis e ela conhece moderadamente o meu Excel. Se eu fechar esse objeto, ele vai, né, pedir para salvar, uma vez que eu fiz uma alteração estrutural. Na verdade, eu fiz um botão, né? Se eu for olhar na minha tabela 1, eu tenho um registro da Sônia, o nome dela, se ela já conhecia o Axis e o quanto ela conhecia de Excel, no caso, moderado. Tá? Eu vou voltar no meu formulário, abrir o meu formulário. Eu quero fazer um botão voltar. Eu fiz um botão ir, né, para o próximo registro. Eu quero um botão voltar. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui no meu formulário no modo design, lembra a alternância, sempre o design é a estrutura, a exibição de dados é o formato que eu vou visualizar os meus dados. Eu vou clicar no botão, né, e vou colocar um botãozinho ao lado desse meu botão, por exemplo, na categoria de navegação de registro, só que agora a ação dele é ir para o registro anterior. Se eu tiver no registro 243, clicando nesse botão, ele vai para o 242. Ele vai para um registro antes. Tá? Eu vou avançar, ele vai escolher qual é a ilustração que eu quero. Eu estou usando as ilustrações padrão do Axis. Então, a seta para a direita, na verdade não é a seta, né? Mas o registro anterior e para o registro posterior. Se eu der um concluir, ele automaticamente vai fazer o meu botãozinho ali. Eu não quero esses botõezinhos aqui, eu quero meus botõezinhos aqui em cima. Você vai ficar à vontade para desenhar a interface, a cara do seu formulário, da melhor maneira possível. Se eu for visualizar agora, o meu botão que vai e o meu botão que volta, eu consigo checar todos os meus registros. Então, do registro 1 para o registro 5, ou 6, não sei, tinha a Sônia no 6, né? Como ele é o último registro que eu sei, se eu der um cliquezinho, ele pula e cria um registro novo em branco. O formulário também não foi salvo, né? Porque eu mudei estruturalmente. Eu criei um botão e depois arrastei os botões lá para cima. Então, se eu for fechar o meu formulário, automaticamente ele pergunta se eu quero salvar aquele objeto. Só aquele objeto, tá? Eu não estou salvando, os dados já tinham sido salvos anteriormente.